Gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas traz uma história ímpar da literatura brasileira. É uma inovação onde Machado de Assis traz pra gente um narrador, autor, um narrador personagem, perdão, que vai contar a sua história, mas de uma maneira diferente, tá? Brás Cubas não vai contar a sua história do nascimento até o túmulo, mas do túmulo até o nascimento. Nós vamos descobrindo e destrinchando a vida desse homem, que ora é divertido, ora a gente acha patético, neste livro. Agora, em quadrinhos, eu achei essa história magnífica em quadrinhos, né? Já tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas resenhada aqui no canal, tá? Indico esse vídeo, a gente vai ver, né, todas as mancadas de Brás Cubas ao longo da vida. Foi um homem que herdou uma herança do pai, né? Foi um homem que não produziu nada na vida, não deixou um legado, né? Pelo contrário, o legado dele foi só uma série de erros, né? E ele vai nos introduzindo a essa série de erros ao longo dos capítulos desse livro. Machado de Assis ele tem uma escrita muito ímpar, muito peculiar. Machado de Assis é debochado em sua escrita, né? E quem conhece a escrita de Machado de Assis, né, sabe que pegando qualquer texto sabe que é ele, né? Eu fiz uma breve leitura, li rapidinho, né, esse livro, né? Eu li relativamente rápido, eu li em 2 madrugadas e é claro que não é a obra fiel. Quando digo obra fiel, não está transcrito palavra por palavra, tá? Mas a gente consegue tirar a essência de Machado de Assis desse livro, tá? É óbvio que não teria como transcrever o livro, porque você vai transformar um romance em quadrinhos, tem que haver uma adaptação para aquele tipo de escrita, para aquele tipo de obra, né? A adaptação, a meu ver, foi muito bem feita, tá? A essência machadiana foi muito bem transmitida através dos quadrinhos. As ilustrações, ao meu ver, foram muito boas. Então, assim, não deixa nada a desejar, mas não substitui, na minha opinião, a leitura do livro, tá? Não substitui a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas na minha opinião é uma boa opção para gente introduzir a leitura de Machado de Assis a crianças e adolescentes, né? Uma forma mais lúdica de introduzir a literatura brasileira, que a meu ver está sendo muito pouco introduzida nos nossos jovens. A gente precisa trazer mais Machado de Assis e outros autores brasileiros para a juventude brasileira. Tá? Os jovens brasileiros, os que estão consumindo literatura, hoje consomem muito mais literatura estrangeira, tá? Pelo menos os que eu estou, né, tendo contato, consomem mais literatura estrangeira do que literatura brasileira. Não que a literatura estrangeira não, não possa ser consumida. Pelo contrário, a gente precisa. Né? Eu, ao meu redor aqui, eu tenho inúmeros livros, né, de autores estrangeiros, mas eu não deixo de ler o que é produzido e o que foi produzido no nosso país. Então, eu acho que esse livro, tá? E outros livros de literatura brasileira em quadrinhos são uma alternativa mais lúdica para a gente introduzir, tá? Autores brasileiros em idade mais jovem, 12, 13, 14, 15 anos. Acho que a gente precisa fazer com que os nossos jovens amem a literatura brasileira, ou pelo menos conheçam, tenham a oportunidade de amar ou não por conta própria. É muito triste ver essa desvalorização do nacional no nosso país. Tudo que é de fora é muito bom e é muito bonito. A vida lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é muito boa e no Brasil não presta. É isso que é vendido para o jovem, é isso que é vendido para o brasileiro. E muitas vezes não é. Dependendo do lugar da Europa que você for morar, não vai ser um lugar legal, não vai ser um lugar bom. Né? Se você for para os Estados Unidos, dependendo das condições que você for, né, a vida vai ser mais dura e pior do que é aqui no Brasil. Então a gente precisa valorizar. As pessoas podem se mudar do Brasil e morar na Europa, Estados Unidos, na Ásia ou na África, mas
A gente precisa aprender de berço a amar o nosso país. Nas escolas não se entoa mais o hino nacional, não se valoriza mais as personalidades brasileiras, não se valoriza a literatura e a cultura nacional. A gente precisa ter esse resgate. E um resgate de verdade, tá? Não é no dia 19 de abril, né, fantasiar a criança de indígena e dizer que está valorizando a cultura nacional. Não. Vamos estudar a cultura indígena a fundo, tá? As culturas indígenas, porque os povos indígenas são, né, inúmeros. Não é um povo indígena, não é o povo indígena, são os povos indígenas. Então a gente precisa, se for estudar e falar de cultura brasileira, culturas brasileiras, falemos a fundo e de verdade das culturas nacionais, das culturas brasileiras, tá? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.